Muito bom dia. Estamos aqui no topo com os tops, como já fora dito na última sexta-feira. A segunda parte na entrevista com o empresário Léo Fabres. O Léo vai falar um pouco da sua atividade, da sua inclusão e da sua participação nas causas sociais e comunitárias de Guaporé. Léo, vamos falar da sua participação, quando fora convidado pelo padre, que foi até a tua casa, para que você participasse dos festejos de 100 anos da fundação da paróquia São Pedro de Guaporé. Realmente, quando fui convidado, aí tive a liberdade de convidar outros para participar e fizemos uma grande festa. Inclusive, uma festa que reunimos e naquilo foi bolado, inclusive com os meus festeiros que estavam junto, uma maneira diferente de festa. O que nós fizemos para poder fazer uma festa de centenário mesmo? Passamos as 35 capelas do município que pertence à matriz, convidando um festeiro de honra de cada capela, que até hoje eles estão usando isso aí. O modelo foi um modelo que começou ali. Começou ali. Aí, esse festeiro, a gente ia dar até um presente para quem levasse mais pessoal para a festa. Que era uma forma de concorrência. Basta dizer que no lado da igreja, entre a antiga Rádio Aurora e o outro lado, nós botamos lonas para poder abrigar. Foi assado 2.000 quilos de carne nos fundos de uma vala que nós abrimos no fundo da igreja. Foi a maior festa, inclusive com uma banda de Venâncio Aires tocando até as 5 horas da tarde. Aí foi uma festa assim que até hoje ficou na história, porque foi, eu acho, a maior que teve até hoje ali na Matriz. Como é que o Léo entrou na organização da Mostra Guaporé? Você foi um dos pioneiros da Mostra Guaporé também? Desde a primeira mostra, junto com o Dodo Geller, o José Geller, eu sempre fui da parte social da mostra. Participei de 20 amostras, participei em 18. Ficou fora de duas só? De duas que foram feitas no centro comercial. Uma por problema de saúde e na outra não tinha problema de viagem, aí não deu para conciliar. Mas 18 delas eu participei. Inclusive já fui presidente da mostra por 6 meses. Isso porque eu era presidente da SIC e automaticamente eu era presidente da mostra. Né? Só que das 18, 6 já foi presidente. Não, eu fui presidente 6 meses. 6 meses. Por quê? Porque o Valdir, sendo meu irmão, que ganhou como prefeito, que nada teria a ver, mas para não haver intriga, sabe, do repasse do dinheiro da prefeitura para a mostra, eu saí de presidente, onde o Edmilson Ortega, que era meu vice, assumiu como presidente da mostra. Como é que começou a mostra? Você pode contar um pouco da história? Ela começou devagarinho, como todo evento, né? Meio acanhado. Foi assim o primeiro? Não, acontece que a primeira, inclusive, nós erramos bastante em matéria de promoções, que tivemos um prejuízo grande quando trouxemos Chitãozinho e Chororó ali, deu pouco público. Nós esperávamos pelo mínimo umas 8 a 10 mil pessoas no show, e deu 2.500 pessoas. E as instalações do autódromo com chuva e tal, não foi fácil. Nós trabalhamos muito, mas na primeira deu prejuízo. Só que eu nunca o pessoal não pode esquecer de uma pessoa que é cedor do Geller, que é o José Antônio Geller, que ele falou o seguinte: nós vamos vou assumir o prejuízo, só que a mostra tem que continuar. E a mostra está aí hoje graças a ele. Por teimosia dele. Teimosia dele. Deu prejuízo, mas a mostra tem que continuar, porque eu tenho certeza que futuramente vai ser grande. Ele bateu no peito e chamou a responsabilidade. A responsabilidade dele, que ele era o presidente da mostra na primeira. E quando é que a mostra começou a ganhar esse ares de multifeira? Hoje é uma multifeira. Olha, tudo que dura um monte, bastante, é porque a coisa é bem organizada. Eu acho que ali na 8ª, 9ª mostra que começou a respirar, de pagar as dívidas, de ir levando para poder, né, para poder dizer, bom, agora estamos estáveis, vamos tocar. E foi nesse show do Chitãozinho e Chororó, que deu esse rombo grande, que os senhores aprenderam que a galã, a espinha dorsal, a cereja do bolo era a joia e o lingerie, era o negócio e não os eventos. Realmente a gente viu que a Mostra Guaporé não é para eventos musicais, né? Ela tem que ter os eventos. Sim, mas de acordo com as
mas na realidade é para venda. É o que está acontecendo. Essa última, depois desse ato de 2 anos e 3 anos que não se realizava a mostra, ela veio com força total e foi um sucesso, né? Realmente, isso foi não muito tem bom. um que não fala bem que comercializou bem lá, viu? Não, isso realmente, esse ano aí foi olha, não sei se foi por causa dos 2 anos da abstinência da pandemia, mas realmente foi uma grande mostra Guaporé. E ela vem todo se reinventando a cada edição. Sim. Essa ela mudou o layout, ficou melhor, mais compacto, né? E tem que ser no autódromo. Está definido lá. Lá, porque o pessoal já diz, vou conhecer o autódromo e vou para a mostra. E a mostra também, não sei se eu concordo comigo, ela não é só no autódromo, ela movimenta a cidade toda. São restaurantes lotados, são hotéis lotados, são postos de gasolina. A cadeia produtiva ganha. A ideia antigamente tinha que atrapalhar o comércio da cidade. E, na realidade, ela veio para ajudar o comércio da cidade. O senhor participou de quantas entidades sociais e entidades de classe de Guaporé? Olha, eu participei como presidente 14. E mais uma meia dúzia que eu não fui presidente. Então, em torno de 20. Começou, trabalhou no Lions também? O Lions eu fui presidente em 95 e 96, onde deixei o Marco juntamente com a minha diretoria, onde construímos o restaurante que está hoje ali no autódromo, junto aos boxes do autódromo. Lá foi o começo, depois foi ampliado por outro presidente, mas o começo ali, na parte do banheiro, cozinha e tal, e churrasqueira, ali foi na minha diretoria que nós fizemos. E também no ano, falando em Lions, eu fui presidente regional do Lions, onde abrangia de 14 Lions, 8 de Passo Fundo, Maraus, até Dona Lajado na época tinha Lions, pertencia onde eu fui presidente. E todos neles eu visitei eles, na minha gestão. Então o senhor praticamente conhece bem Guaporé, como funcionam as entidades, porque Guaporé é uma comunidade, ela é uma qualidade de vida alta, ela é exigente, né? Realmente, só que tem eu sempre tive sorte. Como eu disse, sempre escolhi uma diretoria que... A equipe puxava junto. Que puxava junto e não puxava para trás. Porque depois do Lions aí, eu fui presidente da Horta Comunitária. Por quase 5 anos. Peguei num intervalo ali que a presidente antiga, ela estava com problema de saúde do marido, e eu peguei por isso que deu mais que 4 anos, que é o mandato de 2 mais 2, seria na horta. Eu peguei a horta, Clocir, na época que eu levantava às 6h30 da manhã, eu chegava na horta junto com a cozinheira lá e dizia, o que vamos dar de comida para esses meninos? Temos arroz, então pega dinheiro, vai comprar feijão e guisado. E não tinha dinheiro, né? Alguém botava aquele dinheiro, né? Mas as crianças não ficavam sem a refeição. As crianças nunca ficavam sem refeições. No lanche, não, lanche vamos comprar bolacha, vamos comprar frutas e tal. Aí eu comecei um trabalho de visitar certos empresários. Quem sabe você me dá 10 quilos de guisado por mês, me autoriza no açougue. Quem sabe você me autoriza a pegar umas frutas lá. Depois me passou pela cabeça um dia entrando no supermercado e disse, peraí. O que o supermercado faz com aquela maçã que tem uma mancha, aquela banana que está passando, aquele mamão? Não, a gente vem cá, recolhe para dar para os porcos e tal. Não, peraí. Não é assim. Dá para mim que a gente tira aquela parte estragada e faz uma salada de fruta, tá? Faz um doce? Um doce. Aí foi engrenando na horta. Depois eu tive a ajuda de um deputado estadual também, que me botou na mão a Conab. Na primeira leva da Conab me deram 900 quilos de alimentos, arroz, feijão, massas. E na segunda, me deram 4 toneladas de comida. Veio 900 quilos de arroz, veio 300 quilos de massa, veio 300 quilos de leite em pó. Bom, deu 4 toneladas de comidas, que inclusive eu cedi certa parte de comida para outras entidades. Para não estragar, não passar o prazo de validade. E dava para os meninos levar para casa, fazer o rancho. Então, e me orgulha lá também, sabe por quê? Porque eu montei um laboratório com 16 computadores para os meninos funcionar. Fui no Banco do Brasil, fui no Sicredi,
Vocês estão com os computadores que estão? Passa para mim. O SESI me ajudou muito, inclusive, participei de Como o senhor fala, o senhor sempre gostou de parcerias. parcerias. Aí, então, lá montei uma fabricante de sabão, mandei para a Câmara um pedido que só a horta comunitária poderia recolher o óleo saturado, que está sendo hoje recolhido pela horta para fazer sabão. Foi que eu mandei para a Câmara. E, além disso, montei uma padaria que, inclusive, a farinha ali de Antônio Prado, alugavam a padaria para dar curso sobre farinha. Com forno, com jato d'água para pãozinho, uma cozinha moderna, inclusive com a repartição que eu construí para poder ter essa cozinha. Então, muito me orgulho que comprei arado, como é que se diz, aquela para lavrar a horta. Disco? Não, não era, até me escapa, mas é aquele tratorzinho para. Então, deixei um marco ali na horta também, que até hoje, depois de 2012, foi assumido por também uma associação aqui de Guaporé, que não sei se nem vou falar, porque ela é uma entidade essa que ela gosta de fazer e não gosta de aparecer. Ela, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa enxergar. Então, desde 2012... Faz o bem sem olhar a quem. De 2012 para cá, ela assumiu e, inclusive, os presidentes que estão lá são dessa entidade. Então, depois disso, aí eu disse, não, agora eu vou me benzer, chega, já fiz a minha parte, já trabalhei que chega. Mas não parou. Não, aí me insistiram tanto para ser presidente da Câmara de Indústria e Comércio, da SIC, onde eu fui por 3 anos. 3 anos presidente, ali também deixei um marco, reformei ali os escritórios, fiz a sala do presidente, que não tinha, montei uma sala também para 30 para curso, 30 pessoas, com todo o equipamento. Então deixei uma marca também na SIC. E depois disso, hoje presido 2 entidades. Né? Sou presidente do Conselho Deliberativo da SIC, por ter sido o último presidente, que é a normal, e sou presidente da Sindijoias, que praticamente ela fala em Nordeste do Estado, mas ela é estadual. Então, graças a Deus, eu acho que eu tenho uma história assim que dá para contar. E além disso, fora as minhas presidências, eu até tive que anotar porque... Sim, faz parte do jogo, é. Eu fui vice-presidente do CPM da Scalabrini, na época meus filhos estudavam lá. Fui fundador e vice-presidente e tesoureiro dos Caixeiros Viajantes. Conselho Municipal de Saúde, participei por mais de 5 anos como conselheiro. Fui da diretoria do hospital por 14 anos, da diretoria do hospital. E da mostra, então, fui por 18 edições que eu participei. Que não fui presidente, fui um pouco e não fui. Então, além disso, fora o que eu já participei em muitas coisas que me convidavam, que não vale a pena talvez marcar e dizer. Faltam alguns títulos aí que eu não vi. Prefeito e vereador. Não, nunca sonhou em ingressar no mundo político? Não, Cruzeiro, nunca tive essa... Eu acho que eu sou diferente do prefeito atual, que é o Valdir, meu irmão, né? Ele gosta muito de política. Foi prefeito em 2 municípios, foi vereador. Eu sempre apoiei ele, mas nunca tive aquela vontade de dizer, olha, entra no mundo político. Eu acho que eu não sei, talvez a minha índole não seja para isso. O senhor conhece muito bem Guaporé. Conhece cada esquina, cada bairro, a evolução, até desde a estrada de chão até hoje o asfalto. Naquele momento em que bombava o curtume e o setor calçadista de Guaporé, depois deu aquele baque e fechou tudo, a cidade sentiu isso? Sentiu bastante, principalmente o curtume. Basta dizer que eu conheço, que a maioria dos antigos tem uma história do curtume, né? Não, eu até tenho um certo conhecimento sobre o curtume, por quê? Eu entrei na diretoria da SIC em 1987, 2 anos depois da fundação, onde foi o Carlinhos Berg, foi o presidente. E nós fazíamos as reuniões lá no curtume.
Então a gente via aquele Conheci movimento. muito o Carlos Berger, viu? É, E tem um Curtumim Roca Salles que quebrou sim, também, né? na época, né? E eles foram quebrados pela, como é que se diz, o golpe, dá para dizer o golpe econômico, daquele banco que quebrou e quebrou Quebrou um monte de um gente. monte de coisa, mas não foi por falta de empenho dos donos do Curtume. Depois tivemos problemas da Paquetá que saiu, a MM Exportação que saiu, e isso, olha, deixou muita gente desempregada, né? Iguaporé estava baseado, ela estava concentrada mais nesses dois setores, né? Sim, aí que começou o ramo joalheiro, metal mecânica, que está muito forte Forte, hoje, graças a com Deus. Amarelo, com Metal Mark e outras. Então, ali começou já a ampliar outra visão de outros ramos fora do calçadista e do ramo do calçado e curtume, que foi começar a gatinhar para outras coisas que hoje, graças a Deus, o Guaporé não tem gente desempregada, só tem quem não tem vontade de trabalhar. Uma outra situação também, o Guaporé ficou meio que parado um bom tempo. Ficou no ostracismo, ficou estagnada e de uns anos para cá deu um up. É só olhar o que cresceu o Guaporé na sua infraestrutura básica e também no setor imobiliário, né? Prédio a tudo que é canto. Eu acho que foi por isso que eu nunca entrei na política, sabe por quê? Porque a política foi o que atrasou o Guaporé. E na época... Atrasou a nossa estrada, ficaram brigando por asfalto e, enfim, perdemos para outras cidades. Que também tem uma história que foi desviada para Nova Prata e tal, na época, o asfalto. Por causa de briga aqui? Realmente foi a briga, teve gente que teve culpa aqui em Guaporé, né? E depois pelo compadre que tinha em Casca, que era compadre do Meneghetti, que era o governador, tem uma história. Eu me recordo de Guaporé no tempo que calçamento era só ao redor da praça e mais uma quadra ao redor. Era um artigo de luxo na época, né? Opa, isso aí era... Então, me orgulho, com 70 anos eu tenho conhecimento. E tem meu pai com 90, vai fazer 94. E tá lúcido, né? Tá lúcido e outra. Sabe mais que eu, muita coisa. Léo, então se Guaporé, inclusive nós entrevistamos o Tinga. Olha, Tinga, Guaporé é um lugar bom para morar e excelente para investir. Realmente Guaporé é uma cidade hoje que nos orgulha, né? Olha, Guaporé é o seguinte, se a gente for enxergar, olhar e analisar, quantos gerentes de bancos, funcionários de outras empresas que não são de Guaporé saíram de Guaporé transferidos e voltaram quando se aposentaram para morar aqui. Guaporé. Por quê? Porque Guaporé é bom para se viver. Excelente para investir. Ótimo para investir, excelente para viver, porque é uma cidade diferenciada. Eu tenho meus clientes de São Paulo, Rio, muitas vezes, Belo Horizonte, que eles vêm a Guaporé, eles ficam encantados. Eles disseram, mas eu gostaria de morar aqui e tal, porque lá é muito diferente. E aí, então aqui Guaporé é uma cidade abençoada, uma cidade que não temos problemas muito sérios de ventanias e tal. Como dizia, inclusive, um padre que eu conheci, que era da minha época, falecido padre Ângelo Corso, e tem história, inclusive, ele está com uma estátua na praça, e ele sempre dizia, enquanto eu estiver protegendo o Guaporé, nunca haverá calamidades. E realmente nunca teve. Léo, muito bonita a tua história, não faltarão outras oportunidades para que a gente aborde outros assuntos do seu conhecimento e que a comunidade gostaria de ouvi-lo. Muito obrigado, sucesso, bom trabalho. Obrigado, Claucir, pela oportunidade e dizer a todos um meu grande abraço. Falamos aqui com Léo Fabris, dentro do programa No Topo com os Tops, numa iniciativa da Rádio Liberal, do Cindy Joias RS, da SIC e da Mostra Guaporé. Voltaremos na próxima sexta-feira com outra história de sucesso, um case de sucesso do nosso empresariado. Bom dia.